Vamos falar agora sobre os nossos e-mails. Seguinte, vou trazer aqui dicas práticas para vocês. Já escrevi alguns milhões de e-mails e eu acho que o mais importante, se você já leu algum e-mail meu aqui da Layout, é você consegue me ouvir através do e-mail, né? Uma das primeiras dicas, eu até botei aqui como quarta, mas eu já queria começar aqui de cara, esquece aquela redação, esquece aquele modelo de texto que te ensinaram na escola. Aquilo ali é retardez. Esquece que você aprendeu para o Enem, aquilo ali é mongolidade. Por quê, galera? Aqui a gente precisa trazer conexão. Você vai notar que qualquer e-mail, hoje, de pessoas que sabem redigir na internet, né, bons copywriters, você não vai existir aqueles grandes parágrafos, você tem textos curtos, frases curtas, sempre bem pausado, prezando principalmente a leitura dinâmica. As pessoas na internet, elas não têm tempo e simplesmente quando vem um texto gigante, com aquele bloco de texto, né, parecendo um livro, as pessoas cansam. Inclusive, os novos livros, se você já observou, né, esses livros mais recentes, você consegue observar que a estrutura de parágrafo, a estrutura de texto já vem sendo bem diferente. Até porque as pessoas mudaram essa forma de ler, de consumir conteúdos em texto, tá? Então esquece essa questão de você ter o português mais erudito. Se você quer falar palavras difíceis, aqui não é o momento. O melhor texto é aquele que um idoso de 90 anos lê e que um pirraia feito guiguiticho de 6 anos, de 7, que já tem uma mínima compreensão de interpretação, consegue entender. Esse é o texto. Ah, Diego, mas o meu assunto é difícil. Deixe ele fácil. Deixe ele fácil. Ah, mas o médico, o advogado fala difícil. Tô cagando pra eles. Os que ganham mais dinheiro são aqueles que conseguem transformar o que é difícil em fácil. Ah, mas meu assunto é difícil. Velho, arranje um jeito de deixar ele fácil. Acabou-se, tá bom? Então vamos lá. Falado sobre isso, vamos aqui para o meu primeiro ponto. O e-mail, ele é 1 a 1, X1, tipo CS, é pessoal, galera. Você precisa falar com a pessoa sendo ela, tá? Você não vai falar, oi galera, fala pessoal, vocês que estão aí, né? Eu vejo muitas pessoas falando assim na terceira pessoa quando vão redigir o e-mail, pensando, é uma lista, tem muitas pessoas, então são várias. Beleza, sendo que o e-mail chega na caixa de cada um. Quando eu estou lendo, eu não me sinto que estou em comunidade lendo com outras pessoas. Eu sinto que chegou um e-mail para mim. Eu sinto que Diego, eu sinto que a Maria, eu sinto que o José mandou um e-mail para mim. Então é bem importante que você gere ali esse sentimento com a pessoa. O e-mail é feito ali para gerar uma conexão, uma empatia. Segundo ponto, antes de você escrever o seu texto, eu vou dar uma dica para você. Já pense qual é a sua chamada para ação. Aqui no nosso caso, a gente tem bem explícito o nosso funil, que vai ser o quê? Trazer o cara para a mensagem, para ele se transformar no hot lead, entrar em contato para a gente marcar nossa reunião. Maravilha. Então, já comece o texto pensando no que é que você quer que a pessoa faça. Ah, mas Diego, não era para escrever o texto primeiro e depois dizer o que ela vai fazer? Não. Primeiro você tem que saber aonde você quer chegar para primeiro você traçar o caminho. Eu quero ir para Roma, então eu tenho que definir. Ah, eu vou de barco, eu vou de camelo, eu vou de carro, eu vou de avião. Eu só defino como eu vou se eu sei para onde eu vou. Pegou a visão? Eu tô filósofo, eu tô poético, vai se ferrar. Eita, foi muito bom esse exemplo, viu? Então vamos lá. Terceiro ponto aqui. Eu coloquei alguns exemplos, tá? Que você pode estar utilizando para você começar a escrever seus e-mails, que vai facilitar a sua vida. São algumas técnicas de copywriting, nem inclusive não vou deixar de dar o crédito. Eu peguei aqui, né, tava lendo esse livro que se chama Dot-com Secrets, do cara chamado Russell Brunson. Esse cara, se você estuda alguma coisa de marketing no Brasil e você sabe, Érico Rocha, sei lá, Bruno Pinheiro, Bruno Piscinini, pronto. Russell Brunson é tipo o top dos Estados Unidos, não é do Brasil, é tipo dos Estados Unidos. O que os caras do Brasil faturam, o cara fatura tipo 10 vezes mais. Esse cara é o cara que criou um site chamado ClickFunnels, tá? Você depois pode pesquisar aí. Então ele não é só um cara que dá um curso, feito eu aqui na Layout. É feito eu dentro do minhacasafinanciada.com. Eu dou o curso de financiamento, mas tem o portal do minhacasafinanciada.com. Ele tem um portal que se chama ClickFunnels, tá? Dá uma pesquisada aí depois. Ele, enfim, não apenas ensina, né? Porque enfim, ele vende o software de automação de criação de funil, é um software americano. Praticamente todo mundo dos Estados Unidos usa esse cara aqui.
um mito. Esse cara é mitológico, tô falando pra vocês, não é brincadeira não. O cara é um monstro. Beleza? Sendo que aí também, como ele ensina, obviamente, o cara a usar a plataforma dele, acaba que ele ensina um pouco sobre funil. Tá vendo? Gary Vee, enfim, os caras top do mundo aí usam a plataforma dele. Então, enfim, eu nunca testei, na verdade, para a situação aqui do Brasil, porque os links de pagamento via Hotmart, enfim, não integram muito bem ainda. Pode ser que mais na frente a gente use. Mas ele, por exemplo, é um dos caras que também falou no livro para trabalhar com essa ferramenta aqui que a gente está vendo hoje, que é a Funalytics, tá? Enfim, ele tem muito conteúdo também gratuito no YouTube. Se você manjar de inglês, vai lá, vale bem a pena, vale muito a pena, tá? Vale bem a pena, é esquisito, né? Então vamos aqui contar não, trazer algumas situações que você pode utilizar para preparar seu e-mail. Então contar uma história sempre conecta, história sua ou história do seu cliente. Quando eu botei aqui história é sua, tá? Porque enfim, mais na frente eu falo sobre depoimento. Então uma história sua, uma história de alguém que aconteceu com você, com a sua família, você pode dar uma adaptada. Enfim, quando você conta histórias, conecta. Não sei se você lembra, mas na postagem de Lana a gente utilizou esse artifício aí do storytelling, de contar a história. E realmente quando você vai dando a lida, você nota que conecta. E até a postagem lá, as 3 que foram orgânicas, já engajaram muito mais do que todas as outras. Beleza? Contar uma descoberta. Então você chegar e contar para a pessoa o que você descobriu, qual foi a novidade, o que, é que seu método proporciona, como era, o que aconteceu. Então, uma descoberta, algo novo, tá? Sempre retenha a atenção. Falar sobre um depoimento, falar em terceira pessoa do que aconteceu aí com o seu cliente. Então você pode contar uma história sua ou uma história do seu cliente. No caso de Lana, é um depoimento de um cliente. Ela conta ali da cliente que tinha um quarto de bebê e ela não estava satisfeita com aquele modelo ali. Ela queria preservar o modelo de guarda-roupa, mas não sabia como. Lana teve uma ideia. É impressionante, galera. Depoimento e histórias grava, fica na sua mente, velho. É bizarro, tá? Você consegue reter por mais tempo, você consegue lembrar de histórias. Com certeza você deve lembrar de alguma história que eu já falei ao longo do curso, ao longo das aulas. Jesus ensinava através de parábolas. Tá? Então, quando você usa histórias, você usa parábolas, você consegue reter muito melhor a informação. Tá? E, para finalizar aqui, contar o antes e o depois. Então, você pode contar, vou contar aqui um exemplo de uma pessoa, ou vou contar um exemplo dessa situação, ela era assim, acontecia dessa forma, e depois que ela conheceu tal método, o meu método se transformou, virou, aconteceu e mudou a chave. Qual é o grande detalhe, pessoal? Você precisa se conectar, gerar empatia. As pessoas compram de quem confiam, tá? Então, não fique com medo de fazer textos grandes, fique com medo de fazer textos chatos. E é muito importante que você pense da seguinte forma: enquanto numa redação, na escola, né, na faculdade, sei lá, você só pensa em acabar porque você tem que acabar e, sei lá, prestar contas a alguém, aqui, cada linha, cada parágrafo tem uma simples missão. A função da primeira linha é fazer com que a pessoa leia a segunda linha. A função do primeiro parágrafo é que a pessoa entre no segundo parágrafo. Então, assim, cada parte do seu texto tem que ser escrita, na verdade, com emoção, tá? Escreva com emoção, escreva com o coração. Primeiro, esquece o português, escreve como você fala, dá vírgula, pontua, põe reticências, exclamações, caixa alta, vai, escreve como você fala, depois você vai organizando o português. É difícil, tá? Você pensar, você traduzir sua emoção no texto e ao mesmo tempo já ir pensando no português. Eu mesmo, quando eu entro no embalo e começo a escrever, o que se dane, sai um bocado de erro aí e tal, eu mando para alguém da minha equipe, ó, dá uma revisada, dá uma olhada aí, depois me manda de volta o texto. Beleza? Então aqui, dica para você preparar seu e-mail, maravilha. E a questão de automação de marketing, para você poder fazer esses disparos automáticos, inserir os gatilhos, você faz nas plataformas, tá? O Wix, La Halle, Lovers. Dentro do curso de engenharia de tráfego, o Vinícius vai estar mostrando isso aí para vocês. Beleza? Então, na nossa próxima aula, eu quero falar com vocês aqui sobre esse nosso grande funil aqui do minhacasafinanciada.com, para você poder entender a roupagem dele, entender a ideia. A gente usa ele para captar obras, tá? Um exemplo. E aí, em seguida, eu vou estar apresentando para vocês o nosso plano, o engenheiro de tráfego, e te mostrando aqui uma possibilidade, tá? De você ser um mentorado meu. Um forte abraço, até lá!